Olá a todos e todas, estou comentando os títulos, os contos de Franz Kafka. Agora estou usando o box Contemplação. Tem um título dentro desse box chamado Olhar Distraído para Fora, outro mini conto. E o trecho que me interessa diz assim, que eu acho interessante. O que vamos fazer nesses dias de primavera, que agora chegam rápido? Hoje cedo o céu estava cinzento, mas indo-se agora à janela, fica-se surpreso e se apoia, amassando o rosto no trinco. Lá embaixo, vê-se a luz do sol, já declinante, no rosto infantil da jovem que caminha e olha em volta, e ao mesmo tempo se vê sobre ele a sombra do homem que atrás dela anda mais depressa. Então o homem já passou e o rosto da menina está completamente iluminado. Bom, esse contemplação fala um pouquinho sobre a contemplação da própria vida, da existência humana, e é repleto de simbolismo desse mini conto chamado Olhar Distraído para Fora. Fora do que, essencialmente, né? Seria a pergunta. Para onde que ele está olhando? Fora de si, fora desse acordo tácito em que nós fomos jogados por meio da cristianização do mundo. Quando ele fala animação do rosto, ele repete esse termo em outro conto que eu irei falar com vocês, que é um relatório para a academia. E a maçã do rosto, segundo os mais variados intérpretes da obra de Franz Kafka, se refere a uma alusão simbólica que ele faz ao termo da nossa maçã, da nossa famosa maçã que tivemos quando a Eva cometeu o pecado, né? Ela comeu uma suposta maçã e desde então, desde aquele pecado lá no Éden, nós temos uma forma de pensar, uma forma de sofrer. O que a maçã trouxe para o ser humano? Quantas pessoas não falam, nossa, quando eu chegar no céu, eu vou espancar a Eva de ter feito tal coisa. Ah, você vai sofrer, vai comer o pão amassado com o suor do teu rosto. Então o Kafka está falando sobre isso. Ele está refletindo conosco de modo simbólico. Será que eu preciso mesmo sofrer em nome dessa maçã, né? Ele fala assim, né? Deixa eu retomar o trecho lá, tá? Fica-se surpreso e se apoia a maçã do rosto no trinco, ou seja, se apoia essa ideia do sofrimento no trinco. Será que eu preciso mesmo carregar esse sofrimento? Ou existe uma forma de não sofrer? Existe a possibilidade de sair? E aí ele compara dois personagens que representam muito bem essa trajetória, apesar de não ser linear, é apresentada como linear, da vida humana. Uma menina alegre, uma menina que está florescendo. A gente sabe que as crianças, elas são alegres por natureza, se bem alimentadas, se em condições materiais e afetivas decentes. E quando chega na primavera, quando chega na plenitude da adolescência, começa a vir essas fases de conflitos, e aí vem toda a imposição de uma cultura que tenta vender o sofrimento como uma espécie de castigo por esse pecado original que deu formato à nossa forma de existência no mundo, que deu formato a essa ideia de culpa, né? É importante saber, deixar bem claro aqui, o Kafka ele não está jogando fora o sentimento de culpa. Ele é literato, ele não tem intenção. Ah, o Kafka defende isso, o Kafka defende aquilo. Gente, é literatura, então é interpretação. Não dá para você ler o Kafka, apesar de trazer temas filosóficos, como se ele sendo um filósofo, tá? Mas quando ele diz assim, que encostou a maçã no trinco, é uma reflexão acerca de sofrer, se há uma possibilidade. De um lado, uma jovem ali chegando à adolescência, na plenitude de suas primaveras, de outro, um senhor caminhando rapidamente, mas não sabe para onde, ele já passou, ele já foi antes de ser. Essa situação de desabrigo, né? O sol declina e junto com ele algumas esperanças, a sombra do homem, tudo isso são simbolismo que traz, que remete à questão do pai novamente, a questão
da própria vida, de como ele está inserido no mundo, né? Deixa de ser um poder, deixa de ser, em um dado momento você deixa de ser influenciado pelos outros. Essa construção social, ela vale a pena? O sofrimento vai acabar ou vai passar a vida rapidamente? Então são questões que são jogadas e que nos faz, ao ler um conto desse, sentar um bom tempo ali e refletir sobre o que o autor está dizendo, refletindo sobre a própria vida. Cada conto de Kafka você começa a imaginar como o homem ocidental foi construído, e você tende a rir das construções que foram feitas.